Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Juan Diego. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Toledo, na Espanha, Santa Leocádia, virgem e mártir, insigne pelo testemunho da fé em Cristo. Morte no ano 304. Em Pavia, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Ciro, primeiro bispo da cidade. Morte no século IV. Em Nazianzo, na Capadócia, na odierna Turquia, Santa Gorgônia, mãe de família, que foi filha de Santa Nona e irmã de São Gregório teólogo e de São Cesário, o próprio São Gregório escreveu sobre as suas virtudes. Morte no ano 370. No mosteiro de Genouélac, junto de Périgueux, na Gália, atualmente na França, São Cipriano, abade, ilustre pela dedicação aos enfermos. Morte no século VI. Em Yatsushiro, no Japão, os beatos Simão Takeda Goioi, Joana Takeda, Inês Takeda, Madalena Minami e Luiz Minami, mártires. Morte no ano 1603. Junto ao rio Meno, na Baviera, região da Alemanha, o beato Libório Wagner, presbítero e mártir, homem de exímia caridade, que coroou com o derramamento do seu sangue a assistência pastoral, tanto de católicos como de irmãos separados. Morte no ano 1631. Em Grey, na Borgonha, hoje na França, onde se tinha acolhido ao ser exilado, o passamento de São Pedro Fourier, presbítero, que escolheu para o seu ministério e cuidou admiravelmente a paróquia paupérrima de Matancourt, na Lorena, restaurou os cônegos regrantes do Nosso Salvador e fundou o Instituto das Canonisas Regrantes de Nossa Senhora, para se dedicarem à educação gratuita das meninas. Morte no ano 1640. Em Moricone, na Sabina, hoje no Lácio, região da Itália, o beato Bernardo Maria de Jesus, César Silvestrelli, presbítero da Congregação da Paixão, que, eleito para superior geral, se empenhou diligentemente no seu incremento e difusão. Morte no ano 1911. Em Lombay, localidade da província de Valência, na Espanha, o beato José Ferreira Esteve,
presbítero da Ordem dos Cônegos Regrantes das Escolas Pias e Mártir, que foi fuzilado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Em Picadero de Paterna, também na província de Valência, os beatos Recaredo de Los Rios Fabregat, Julião Rodrigues Sanches e José Jimenez Lopes, presbíteros da Sociedade Salesiana e Mártires, que, durante a perseguição contra a fé, consumaram gloriosamente o combate por Cristo, que, durante a perseguição contra a fé, consumaram gloriosamente o combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, na Espanha, o beato Agapio José Luís Carreiras Comas, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que padeceu o martírio na mesma perseguição contra a fé. Morte no ano 1936. História de São Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Origens. Juan Diego era um índio asteca, da região da atual cidade do México. Seu nome asteca era Cuauhtlatoatzin, cujo significado é águia que fala. Juan Diego é seu nome cristão. Ele nasceu no ano 1474 no bairro da Colina de Tlayacac, que ficava ao norte da cidade do México. Juan Diego pertencia à casta mais inferior no Império Azteca. Contudo, não era escravo. Era um camponês que se dedicava, também, à manufatura de esteiras. Era casado, vivia bem com sua mulher, porém não tiveram filhos. Encontro com a fé cristã. Juan Diego acolheu a fé cristã atraído pela postura e ensinamentos dos franciscanos que chegaram no México no ano 1524. Ele tinha, então, 50 anos quando foi batizado, juntamente com sua esposa. No batismo, receberam os nomes cristãos de João Diego e Maria Lúcia. Juan Diego era dedicado e piedoso, homem de oração e penitências. Caminhava 22 quilômetros para ouvir a palavra de Deus, indo de sua vila até a cidade do México. Morte da esposa. Maria Lúcia, esposa de Juan Diego, faleceu no ano 1529 por causa de uma doença. Então, ele decidiu ir morar com um tio seu. Assim, a distância de sua nova casa até a igreja diminuiu para 14 quilômetros. Desde então, ele passou a fazer essa caminhada todos os sábados e domingos, saindo sempre antes do amanhecer, para ouvir a palavra de Deus. Juan Diego caminhava sempre descalço e, nas manhãs mais frias, usava uma veste de tecido grosso extraído das fibras de um cacto. Tal veste, parecida com um manto, chamava-se tilma ou, também, ayate. Era uma vestimenta dos pobres, da classe social de Juan Diego. Primeiro encontro com Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 9 de dezembro de 1531, quando Juan Diego caminhava de madrugada para ir à igreja, cerca das 3h30, estando ele entre sua vila e o Monte Tepeyac, aconteceu a primeira aparição da Virgem de Guadalupe. No local conhecido hoje como Capela do Cerrinho, Nossa Senhora apareceu e falou com Juan Diego na sua língua nativa dizendo: Juan Dieguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula. O pedido da Virgem Maria. Nossa Senhora incumbiu Juan Diego de levar um pedido dela ao bispo franciscano Dom João de Zumárraga. O pedido era para que fosse construída uma igreja naquele mesmo lugar em que a Virgem aparecerá a Juan Diego. O bispo, porém, não acreditou na palavra do pobre e humilde Juan Diego. Em outra aparição, Nossa Senhora pediu que Juan Diego insistisse. Obediente, no dia seguinte, um domingo, Juan Diego voltou e falou com o bispo. O bispo, por sua vez, exigiu que Juan trouxesse provas concretas da tal aparição. Humildade e milagre. O pobre Juan Diego voltou desanimado e evitou passar pelo local onde tinha visto a Virgem Maria, temendo ser repreendido por ela. Na terça-feira seguinte, dia 12 de dezembro, ele teve que ir à cidade novamente buscar ajuda para seu tio que estava muito doente. E, mais uma vez, evitou passar pelo mesmo caminho, fugindo da Virgem Maria. Porém, Nossa Senhora lhe apareceu mesmo assim. Juan Diego, então, contou a ela as decepções com o bispo e disse que não queria mais fazer tal serviço.
A mãe, porém, o consolou dizendo: E filhinho querido, não estou eu contigo? Eu, que sou tua mãe? Ao ouvir essas palavras, Juan Diego sentiu seu coração se fortalecer novamente. Um pedido de Maria e os milagres começam a acontecer. Nossa Senhora pediu, então, que Juan Diego fosse colher flores no Monte Tepeyac. Era inverno, não nascia flores nessa época. Apesar disso, Juan Diego obedeceu. Assim, no alto do monte, em pleno inverno, ele encontrou belas flores. Admirado, colheu, colocou-as no seu manto e foi até Nossa Senhora. A mãe pediu para que Juan Diego levasse aquelas flores ao bispo Dom Zumarraga como prova da aparição. O manto milagroso. Diante do bispo, o pobre Juan Diego abriu seu manto. Nesse momento, as flores caíram e, no tecido rústico do manto, apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse mesmo instante, seu tio disse ter recebido a visita da Virgem Maria e ficou curado. São Juan Diego tinha, na ocasião, 57 anos de idade. De marginalizado a evangelizador. O bispo, maravilhado e arrependido, acreditou nas palavras do pobre Juan Diego e começou a tomar as providências para a construção da capela pedida por Nossa Senhora. Depois do milagre de Guadalupe, São Juan Diego passou a viver numa sala que ficava ao lado da capela onde se depositou por um tempo a sagrada imagem. Passou suas propriedades e negócios para seu tio e dedicou o resto de sua vida à propagação das aparições aos seus irmãos nativos, que passaram a se converter aos milhares. Demonstrou tão profundo amor à Eucaristia que o bispo lhe deu uma permissão especial para comungar o corpo de Cristo 3 vezes na semana. Tal permissão era raríssima naquela época. Imagem milagrosa. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe já perdura há mais de 450 anos sem explicação plausível. A tilma onde a imagem está não dura mais do que 20 anos. Esta, no entanto, já dura séculos. Enfrentou incêndios e até explosões, sem sofrer um dano sequer. Estudos recentes atestam que não há nenhuma tinta impressa na tilma e não se sabe como a imagem se forma. Um oftalmologista examinou os olhos de Nossa Senhora, na imagem, ampliando centenas de vezes. Na ampliação ele descobriu que os olhos da Virgem mostram o momento exato em que Juan Diego abriu o manto e a imagem apareceu. A cena aparece nos olhos da Virgem como nos olhos de um ser humano. Já existem livros e mais livros e vários estudos científicos sobre os mistérios da imagem da Virgem de Guadalupe. E a mãe de todos os homens escolheu aquele que se julgava às fezes do povo, como ele mesmo repetiu várias vezes, para revelar ao mundo seu amor pela humanidade. Morte. Juan Diego morreu de morte natural em 30 de maio de 1548. Tinha 74 anos. O Papa João Paulo II celebrou sua canonização no ano 2002. Na ocasião instituiu sua festa litúrgica para o dia 9 de dezembro. Este foi o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa elogiou a fé simples de São Juan Diego e exaltou-o como modelo de humildade para todos. Oração a São Juan Diego. Ditoso São Juan Diego, índio bondoso e cristão, nós te suplicamos que acompanhes a Igreja peregrina, para que seja cada dia mais evangelizadora e missionária. Encoraja os bispos, sustenta os presbíteros, suscita novas e santas vocações, ajuda todas as pessoas que entregam a sua própria vida pela causa de Cristo e pela difusão do seu reino. Amém. São Juan Diego, rogai por nós.